Pedro finalmente tinha sido promovido. Depois de tantos anos trabalhando naquela organização, Pedro foi reconhecido por sua líder, Andréa. Andréa gostava de Pedro justamente pela sua capacidade de fazer as coisas acontecer. Pedro era a execução na veia, mão na massa mesmo, e Andréa era super pragmática. Esse legado foi passando para Pedro e Pedro incorporou na sua maneira de fazer as coisas acontecer. Entregar resultados independentemente dos desafios era até uma alegria para Pedro. E quando o reconhecimento veio por meio de um cargo de gestor comercial, ele ficou super feliz. Meses depois, o arrependimento. Pedro não conseguia entender porque o seu time comercial não tinha a capacidade de conectar os seus produtos e serviços às necessidades do negócio dos seus clientes. Se você se conecta de alguma maneira com essa história de Pedro, precisamos falar de cultura de aprendizagem na área comercial. É comum líderes serem promovidos justamente pela sua capacidade de execução. E o que acontece com Pedro é que provavelmente ele é recrutado para fechar grandes negócios. E ele não consegue entender por que os seus colaboradores, os seus vendedores não conseguem fazer essa conexão. Qual foi a última vez que o seu time comercial pegou uma notícia, uma mudança na legislação e entregou para o seu cliente em forma de argumento de venda? Qual foi a última vez que o líder comercial parou o seu tempo para fazer um processo de coaching dentro da sua equipe comercial? A gente fala de accountability, a gente fala de tantas necessidades, aprendizagem autodirigida, inteligência emocional em negociação, mas isso só realmente acontece se a aprendizagem estiver estabelecida. A gente precisa escutar o cliente, a gente precisa entender as dinâmicas de mercado e a gente precisa trazer resultado. Essa é a linguagem que a área comercial quer escutar de você, T&D. Se você realmente se conectar com os indicadores de negócio, se você realmente se interessar pela mudança, pela performance do time comercial para ser melhorada e impactar diretamente os números da organização, a gente está falando a mesma língua da área comercial. E é só assim que eles vão entender a necessidade de aplicar a aprendizagem e cultura de aprendizagem nessa dinâmica. É preciso auxiliar os líderes comerciais a entender o processo de aprendizagem individual para atingir resultado coletivo. E se você atinge o resultado coletivo, a gente como T&D é valorizado nesse ambiente. Então, cultura de aprendizagem na área de vendas tem tudo a ver com liderança, legado, cultura, crenças e valores. Quais são as crenças atribuídas à sua área comercial? Execução na veia? E o planejamento? Fica onde? Onde a gente precisa ser mais estratégico, eu estou atingindo a minha meta, mas estou avaliando todo o potencial da carteira? E se eles não sabem fazer isso, como é que o líder consegue ter consciência para que possa aplicar esse aprendizado na prática? A gente precisa estimular dentro das organizações menos líder execução e mão na massa, porque ele fez o resultado acontecer, isso pode ser uma premissa, mas ele precisa ser estimulado a passar a sua performance para o time de uma forma estruturada. Primeiramente, ele precisa enxergar quais são as competências que ele desenvolveu na sua carreira que fez ele chegar onde ele está. E assim, entendendo os motivacionais de cada pessoa do time, ele vai conseguir trazer resultados por meio de pessoas. Quando a gente fala de legado de gestão comercial, a gente está falando de diminuir o esforço e aumentar o resultado. Aumentar a nossa conversão. Quantos termos da área de venda você conhece? Isso vai fazer com que você se conecte àquele líder para que esse líder também possa se conectar com seus liderados. As mudanças no comportamento do consumidor, os desafios para entender e se conectar a um stakeholder, sabe aquele e-mail que a gente manda para
Deus@céu, eles precisam entender qual é a pessoa que precisa responder aquele e-mail. E isso precisa fazer por meio de aprendizagem. Como a gente está desenvolvendo líderes para estimular e reforçar esse comportamento produtivo da nossa equipe. Então, é preciso conversar com a área comercial de igual para igual. A gente precisa entender o porquê, o como e o que fazer, conectado com resultados de negócio e entendendo como estimular esse time a praticar a aprendizagem. O Conrado Schlohauer, ele é um grande especialista em aprendizagem corporativa aqui no Brasil. Ele escreveu um livro chamado Lifelong Learners. E nesse livro ele traz algo mais ou menos assim: a aprendizagem é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Como é que a gente vai conseguir vender isso para os nossos líderes comerciais? Como é que a gente consegue mostrar para ele que aquele treinamento vai mudar um comportamento que impacta diretamente no indicador, churn, por exemplo? Então, reforce valores, crenças e crie uma cultura de aprendizagem dentro da sua organização, diretamente conectada com as necessidades de negócio, para que isso possa impactar diretamente nos resultados da organização e a sua venda interna ser cada vez mais apropriada para o nosso contexto. Se você não olhou ainda para esses indicadores, se você ainda não olhou para os estímulos que a gente como organização dá para a aprendizagem autodirigida, não só para a aprendizagem formal. A aprendizagem autodirigida é aprender em qualquer ambiente, de acordo com a sua necessidade. A gente precisa se apoiar em fatores que realmente são relevantes para quem aprende. Vamos falar de cultura. Obrigada!